12 de abril de 2020, domingo de Páscoa. E que Páscoa foi essa? Vamos combinar, né? Não sei como você atravessou tudo isso, porém, aqui foi assim, desafiador. Foram altas e baixas. E é isso que é a beleza de se estar vivo. Hoje é dia 24 do projeto 40 vezes melhor, um projeto onde eu compartilho os meus conhecimentos como coach e como especialista em sabotadores para que você possa atravessar esse período de crise da melhor maneira possível. E antes da gente seguir esse vídeo aqui, feliz Páscoa para você, né? Dentro do que você imagina que possa ser um dia feliz, adaptado a essa nova realidade que nós estamos vivendo. E hoje eu comecei a falar na live mais cedo sobre essa questão da dor, de como a gente se relaciona com a dor e como que quando a gente abraça a nossa dor, a gente consegue simplesmente renascer, a gente consegue se colocar num outro lugar, né? Fiz todo um simbolismo com a Páscoa e o que essa data pode ensinar pra gente. E depois disso eu fui seguir minha vida, fui almoçar e falei, lembrei que era aniversário de uma tia, avó minha, liguei pra ela e depois eu falei, gente, também é Páscoa, né? Então por que não seguir ligando para as outras pessoas da minha família? E ali foi aperte os cintos, porque, cara, eu falei isso na live também, né? Eu não, se eu pudesse escolher, meu domingo hoje não teria sido assim. Não teria. Páscoa pra mim sempre foi na casa da minha avó desde pequena e todo mundo junto ali comendo e comendo sempre o mesmo prato, tem uma tradição. Né? Sexta-feira era sempre foi bacalhau e domingo o macarrão que ela fazia com as minhas tias, né? Assim, aquela receita caseira mesmo, honrando a tradição italiana, né? Honrando a origem. E então, se eu pudesse escolher o meu domingo, não teria sido o domingo que foi hoje. Só que tem coisas que a gente não escolhe, tem coisas que a gente não controla. Se eu pudesse, eu teria falado, mundo, vou pausar aqui somente hoje, beleza? Amanhã a gente volta com esse negócio de corona, não tem problema, mas hoje tá cancelado. Vamos todo mundo sair de casa, vamos todo mundo para as casas das suas famílias, se abraçar, se beijar e compartilhar esse domingo, só que não pode ser assim. Não tem como a gente ignorar isso que tá acontecendo, né? A gente pode sim até decidir falar, ok, não tô nem aí, eu vou lá mesmo, só que sabendo que tem consequências de tudo isso, né? E ali, quando eu tava falando com a minha avó, cara, ela soltou uma frase que uma frase que simplesmente me rasgou inteira. Ela falou: "É muito difícil pra mim estar nesse domingo de Páscoa sozinha, porque eu gosto da minha casa cheia, eu gosto dessa bagunça na minha casa." E quando eu ouvi aquilo, eu engolia, ai, engolia seco, foi atravessado, porque eu me identifiquei com aquilo, eu me identifiquei com essa saudade que eu tenho desses momentos, eu me identifiquei com todas as memórias boas que eu tenho com relação a essa data, né, e o fato de estar lá. E eu me conectei com esse meu desejo de querer estar lá, né? Então, assim, nesse breve momento que eu me desconectei do momento presente, dessa realidade que a gente está vivendo hoje, que eu desejei viver algo diferente do que o que eu estou vivendo, é nesse momento que a gente se coloca no ponto de dor, sabe? Quando a gente não consegue lidar com aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Quando a gente começa a se ver dividido, né, entre os que estão lá, do lado de lá, na casa dela, nós que estamos aqui, o meu irmão que está na casa dele, com a mulher e com o meu sobrinho, quando a gente se vê assim dividido e de uma certa maneira assim, cada um está num espaço físico, geográfico diferente, mas a gente precisa entender que aqui no nosso coração a gente está no mesmo lugar, a gente é um só. E ali, quando a gente se entende na unidade, não existe sofrimento, porque não há divisão. E existe a conexão, a aceitação total com o que é, com esse momento presente que a gente está vivendo. E ali não há sofrimento, né? O sofrimento ele existe na nossa mente, quando a gente não consegue processar aquilo que a gente está vivendo. O sofrimento ele existe sempre que eu tenho incapacidade de aceitar algo. O sofrimento ele existe quando eu tô no meu ego. Que parte de mim queria tanto estar
vivendo algo diferente do que eu tô vivendo agora? Que parte de mim? Porque o meu almoço foi bem gostoso, o meu almoço foi lindo, foi divertido, foi com amor também, com todo o amor que meu pai colocou no bacalhau que ele cozinhou, naqueles momentos que a gente dividiu ali. Que parte de mim queria estar em outro lugar? E são essas perguntas, as perguntas mais poderosas que a gente pode fazer pra gente, que nos colocam num outro patamar dentro da gente. Talvez a parte de mim que queria estar em outro lugar é a minha criança, que passou a manhã inteira lembrando dos momentos que ela viveu na casa da vovó. Talvez a parte de mim que quisesse estar em outro lugar fosse a neta, que sabe que ela não aproveita todos os momentos que ela tem, que ela teve fora do isolamento social, pra estar ali na presença dos avós, né? Então, quando a gente consegue acessar a nossa própria verdade, tudo fica mais claro, né? Então eu entendo que eu não preciso estar em nenhum outro lugar, nem vivendo nenhuma outra experiência que não seja essa. Talvez quem tenha se identificado com aquilo seja o meu feminino, de ver, né, uma mulher que tem, assim, minha avó é muito matriarca, sabe? Ela sempre realmente uniu todo mundo em torno dela. A casa dela sempre foi uma casa de festas, então todo mundo sempre gostou muito de estar ali, de estar naquela presença. Então talvez seja o meu feminino se identificando com essa dor, né, dela de gostar de acolher, de gostar de proporcionar bons momentos, de demonstrar amor na comida. Oxe, vovó, tem umas dobrinhas aqui que você contribuiu pra caramba para que isso existisse. E então a gente vai. é, Quando a gente se identifica, muitas vezes a gente divide esse ponto, né, da dor. Mas muitas vezes também é só um amor, né? Um amor que quer fluir e um amor que quer transbordar, né? E sim, e todos nós temos essa necessidade de amor, de conexão, de pertencimento, né? Talvez a parte dentro de mim que quisesse estar em outro lugar é justamente essa consciência do clã maior, né? E de estar ali com o restante da minha família de origem, seja uma lealdade ao meu sistema familiar, né? E o meu sistema como um todo, e não esse meu núcleo mais íntimo que é o meu pai e minha mãe. E aí a gente vai se dando conta que existem mergulhos mais profundos que a gente precisa fazer dentro da gente. Talvez a parte de mim que queira, que tenha ficado triste e que quisesse estar lá é aquela parte de mim que sabe que daqui a pouco eu vou ter que me despedir deles. Entende? O problema nunca é o problema. O problema nunca é o problema. Tem sempre coisa por trás. Tem sempre mais uma camada, tem sempre mais um lugar que a gente pode ir. Tem sempre mais um pontinho do nosso ego que a gente precisa limpar. E por aí vai. Talvez a parte de mim que quisesse estar em outro lugar seja a minha parte de titia, que ainda não conheceu o sobrinho. E, e dói não ter conhecido ele ainda. Dói. E tá tudo bem doer, né? Quanto mais a gente briga com a nossa dor, pior, mais ela cresce dentro da gente. Mas por quê? Por quê, Patrícia? Se você tá na quarentena, você simplesmente não vai lá? Eu ouvi essa pergunta hoje. É sempre uma questão de decisão, né? Uma questão de estar num ponto de integridade com aquilo que se acredita, né? A médica pediu que fosse assim, que fosse respeitado o período de 15 a 30 dias. O governador do estado quer que a gente só saia de casa para aquilo que é estritamente necessário. E não é necessário que eu conheça ele pessoalmente, não é necessário que eu tenha ele nos meus braços nesse momento. O necessário hoje é que ele esteja em segurança. E não cabe a mim decidir isso, né? Enquanto os pais dele também não disserem, pode vir, eu recebo, eu não tenho por que ir, sabe? Porque aí é só a minha vontade. E a minha vontade, ela não pode estar acima da proteção e da segurança dele, entende? E aí a gente vai vendo que tem muita coisa, muita coisa.
muita coisa. E que talvez apenas por egoísmo eu fosse lá, desrespeitando qualquer outra decisão, qualquer outra recomendação de quem tá acima de mim, de quem entende mais do que eu nesse quesito de saúde. E só por egoísmo, então eu prefiro ficar em casa. Se é só por egoísmo, né? Muitas vezes a gente acha que isso aqui é amor, o tá lá, o cuidar, o abraçar e o beijar. Muitas vezes a maior prova de amor que a gente pode fazer é dizer não. Dizer não para o nosso primeiro impulso, dizer não para o nosso ego, dizer não para as nossas próprias necessidades quando alguém vai ser colocado em risco diante disso. E eu acho que é isso, né? Mais uma lição desse período de quarentena. E se me perguntarem, Patrícia, até quando você vai fazer vídeo chorando? Ou até quando eu tiver lágrima dentro de mim? Porque pra mim não é vergonha me expor, pra mim não é vergonha falar que, cara, dói, eu não quero ser esse tipo de profissional, de coach. Agora estou me abrindo mais para um trabalho mais terapêutico. Pra mim não é interessante me colocar numa posição em que eu tô acima, em que nada de mal me atinge, que eu não sofro. Não, eu não sofro, mas eu tenho pontos de dor. E eu prefiro muito mais me conectar a partir da minha vulnerabilidade do que a partir dessa ideia que se faz de força e de perfeição. Então, por favor, deixe minhas lágrimas caírem, porque se eu deixo, né, é isso. Deixe as suas lágrimas caírem também, entenda que isso faz parte da sua humanidade e que você não precisa ser forte o tempo inteiro. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Quiçá sem lágrimas, porque às vezes eu só preciso disso, de um momento em que eu permito essas lágrimas descerem para que tudo vá para o seu devido lugar, para que aquilo que está doendo se cure, para que eu passe aí mais uma semana, mais 15 dias, com força total, com energia total, com foco naquilo que eu preciso desempenhar. Né? Quando a gente foge disso, isso fica dentro da gente, fica guardado ali. Quando a gente chora, permite que isso vá para fora, isso sai da gente e a gente está liberado para o que mais pode vir. Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. E deixa aqui pra mim, né, o que você achou desse vídeo, como é que foi o seu domingo, se foi totalmente de boa, e se foi com um pouquinho de dor, se foi com muita dor. E aí a gente vai trocando, a gente vai crescendo juntas.